Na nossa live de sexta-feira eu ensinei a fazer todas essas pecinhas, especialmente para o Dia das Mães. Então, se você perdeu, vem aqui acompanhar um pouquinho do que rolou. Para começar, você vai precisar de massas de biscuit da marca Bela G. Eu comecei com essa cor que é o ruivo. Pode ficar tranquilo que um pacotinho desse de 70 gramas dá para você fazer todas essas capivarinhas. Eu ensinei algumas modelagens que são bem versáteis para vocês fazerem diferentes produtos para poder vender nesse Dia das Mães. A primeira peça que eu vou ensinar para vocês vai ser esse pin, que outras pessoas também conhecem como um brochezinho. Um pedacinho dessa massa faz uma bolinha chata. Utilizando o seu dedo, você vai fazer essa marcação que vai separar a cabeça do restinho do corpo. Pega a lateral do dedinho e coloca aí. Pode utilizar o apoio de uma mesa para deixar essa peça bem lisinha. Vai dando uma puxadinha para baixo para fazer a marcação da perninha também. Se você achar que a sua peça já está toda lisinha e praticamente na mesma espessura, a gente vai fazer os detalhes da patinha. Para isso eu utilizei essa esteca gravata. Você também encontra essa e outras ferramentas para biscuit no site do Mundo das Massinhas. Aliás, aproveita que só esse mês está tendo uma promoção de frete grátis para o Sul e Sudeste nas compras acima de R$160. Se você estava pensando em começar a fazer biscuit e modelagem, agora é a hora de você aproveitar essa oportunidade e comprar todos os materiais que você precisa lá no site. Aproveita que você já está aprendendo por aqui algumas peças e já embarca para vender no Dia das Mães. Para a orelhinha são duas bolinhas achatadas. Por mais que a de trás não apareça muito, você desloca ela um pouquinho para frente porque a nossa capivara precisa das duas orelhinhas. Depois de colocar na posição que você quer que elas fiquem, você vai fazer o acabamento com o pincel modelador. Como essa massa tem uma textura muito boa, às vezes você não precisa utilizar nem o creme e nem água para poder fazer esse acabamento. Faz esse acabamento também na orelhinha de trás. Não é porque ela não vai aparecer que a gente não precisa caprichar nessa peça. Você também pode contar com a ajuda do dedo para fazer essa parte do alisamento ou até mesmo utilizar um lencinho umedecido com um pouquinho de creme para biscuit. Pronto, a base da nossa capivara broche já está basicamente pronta. Agora, na hora de transformar essa peça num broche ou num pin, você vai ter que escolher qual peça que você vai utilizar para fazer esse processo. Essa daqui que você precisa colocar na massa de biscuit ainda úmida. Você vai precisar pressionar para colocar ela aí dentro e depois fazer um acabamento com a massa por cima. Essa outra pecinha de broche já é a mais conhecida por vocês. E ela é bem mais fácil de você aplicar. Você vai só pressionar um pouquinho a sua peça para fazer a marcação de onde ela tem que ficar. Lembre-se que essa pecinha precisa ficar toda escondida atrás da sua peça. Depois, com a sua peça já seca, é só aplicar um pouco de cola instantânea que tá tudo certo. Para fazer essa outra capivarinha, você também vai precisar da massa de biscuit na cor ruiva da marca Bela G. Utilizei 5,6 gramas de massa. Logicamente, isso é só uma referência. Você pode fazer as peças maiores se você preferir ou até menores. Lembrando que para todas essas peças eu não utilizei nada para fazer na estrutura. Se você for fazer peças maiores, recomendo que você utilize isopor ou até o papel alumínio para poder gastar menos massa. Lembrando que se você for fazer as compras também no Mundo das Massinhas de massa ou dos materiais biscuit, coloca lá nas observações que você chegou através da minha live. Porque se você fizer isso, até a sexta-feira você vai ganhar um brinde junto com as suas compras. Me diz se não é um baita incentivo aproveitar o frete grátis e ainda ganhar presentinho. Utilizando a esteca gravata, eu fiz também a marcação das patinhas. Na frente é como se fosse um Vzinho e depois você atravessa para fazer a parte de trás. Essa modelagem você tem que lembrar que ela não é em duas dimensões, então você precisa fazer ela toda redondinha mesmo e não achatada. Para as orelhinhas vamos utilizar de novo duas bolinhas. Posiciona elas na mesma direção e segue com a mesma ideia de fazer o acabamento com o pincel modelador. É só ir puxando levemente para a parte de baixo para ficar bem lisinha e unir uma parte da peça com a outra. Se você achar que fica bonitinho sobreposta mesmo sem essa junção, é só aplicar um pouquinho de cola e colocar a bolinha por ali. Eu costumo colocar as orelhinhas primeiro antes de fazer a marcação dos olhos, porque eu acho que assim me facilita na hora de visualizar como vai ficar essa capivarinha. Na hora de furar o narizinho, aperta e puxa para cima, assim vai ficar com um efeito mais bonitinho de narina mesmo. Lembra sempre que a capivara tem a carinha meio quadradinha, o focinho dela é meio quadradinho, então sempre tente ajeitar a sua peça para que ela se mantenha dessa forma. Os olhinhos eu marquei porque eu vou fazer com a massa de biscuit preta, mas você também pode não fazer marcação alguma e fazer esse detalhe com uma canetinha ou até mesmo inserir uma miçanga pretinha. Agora vamos para esse outro modelinho, que é uma capivara deitadinha. Nesse caso eu fiz esse corte no meio porque ela é um suporte de porta-bilhete ou de polaroid. Eu também utilizei a massa ruiva da Bela G para fazer essa peça. E nesse caso, eu precisei utilizar
6,5 gramas de massa. O processo de modelagem dessa peça é ainda mais fácil. Você vai primeiro sovar sempre a massa. Não esqueça que sempre que você abre um pacote de biscuit, você deve sovar bastante para tirar todas as bolhas da massa. Agora você vai marcar com os 2 dedos e ir afundando, que é a marcação e a divisão da cabeça para o resto do corpo. Essa também não é uma peça em 2 dimensões, então você precisa deixá-la com um formatinho redondinho. Tem gente que prefere outras ferramentas, mas eu adoro utilizar os dedos para me auxiliar na modelagem. Às vezes você consegue resultados muito bons sem utilizar ferramenta alguma, simplesmente com a massa de biscuit. Olha como já ficou aqui a marcação da cabeça para o resto do corpinho. Puxa também essa parte da frente para deixá-la bem quadradinha, não esquece do focinho da nossa capivara. Sempre que eu vou modelar bichinhos, eu gosto de utilizar como referência desenhos ou artes parecidas com animações. Isso me ajuda bastante porque eu não gosto muito de fazer produtos voltados para o realismo. Eu gosto sempre de botar nas minhas peças um toquezinho mais fofinho, mais infantilizado. É por isso que eu fujo sempre do realismo. Mas se você prefere peças mais próximas do realismo, use como referências fotos dos animais mesmo. Aqui a gente vai repetir o processo que a gente já falou das orelhinhas. A gente vai aplicar as 2 bolinhas achatadas e fazer essa junção com o pincel modelador. Depois que ela estiver bem marcadinha, você já pode ir para o focinho. Aperta e puxa para cima. Olha como a carinha dela continua bem quadradinha. Se você quiser, pode fazer também a marcação das patinhas, mas nessa peça eu preferi não fazer. Na outra capivarinha deitada eu fiz um corte para colocar polaroid, mas nessa aqui eu vou fazer um outro exemplo, que é colocando um arame. Lembrando que sempre que você utilizar arames e massa de biscuit, precisa ser o arame galvanizado, senão ele enferruja e estraga toda a sua peça. Agora que nós já adiantamos a base de todas as capivarinhas, eu vou ensinar vocês a fazer a margarida. Existem várias formas de fazer essa florzinha, inclusive utilizando moldes de silicone ou até cortadores. Mas eu vou te ensinar como eu faço e eu acho essa forma bem rápida. Primeiro você faz uma bolinha e achata, lembrando que margaridinhas geralmente são brancas nas suas pétalas. Agora, com a ajuda da esteca gravata, você vai fazer uma marcação de X e por cima dela fazer uma marcação de cruz. Imagina que você tem uma pizza e quer cortar todos os pedacinhos do mesmo tamanho. É essa a ideia. Agora também com a esteca você vai pegar na lateral e vai puxando para dentro. Você tem que intensificar essa marcação. Pode girar 3, 4 vezes para ficar bem marcadinho mesmo, porque é isso que vai deixar sua florzinha mais bonitinha. Eu reforcei e fiz novas marcações, porque depois que o biscuit seca, ele tende a perder um pouco delas. Então quanto mais marcadinho, mais bonitinho vai ficar a sua florzinha. Depois de marcar todas as pétalas, a gente vai fazer um miolinho. E para isso eu utilizei a massa da Bela G na cor amarelo ouro. Faz uma marcação com o pincel modelador para fazer um furinho e depois é só fazer uma bolinha. O tamanho da florzinha vai ser de acordo com aquele que você acha melhor para essa flor. Tem gente que gosta do miolo maiorzinho e tem gente que gosta do miolo menorzinho. Preferi um menorzinho para ficar mais delicadinha. E aí é só achatar que ela já está presa ali. Se você quiser garantir, pode colocar uma cola branca escolar que tá tudo certo. Agora na hora de espetar o arame, a gente tem que pegar no meio das pétalas para não amassar essa formação que a gente já fez aí. E agora é só encaixar na nossa capivarinha. Para ficar um porta-recado bem legalzinho, você pode arranjar aqueles mini pregadores de madeira. Você encontra em casas de artesanato ou até em algumas papelarias. E aí é só você fixar aqui atrás com cola quente ou cola instantânea. Lembrando que a peça precisa estar seca para você fazer esse processo. E agora vamos completar os olhinhos das nossas capivaras. Lembrando que você também pode fazer de caneta ou colocar uma miçanquinha preta. Para isso eu utilizei a massa preta de biscuit da marca Bela G. Ah, gente, lembrando que cada pacotinho desse de 70 gramas está saindo em torno de R$ 4,00 lá no site do Mundo das Massinhas. Se você não quiser comprar todas as cores ou quiser ter mais opções para fazer outras peças, você pode comprar o pacote maior do tom natural, que é a massa crua mesmo, sem nenhum tingimento. Mas nesse caso você vai precisar fazer o tingimento das cores que você quer. Então você vai ter o custo ainda de tintas para poder chegar nas cores que você precisa para fazer suas peças. E ainda tem a grande preocupação de você não conseguir chegar no mesmo tom de uma peça que você já fez. Então se você vai fazer peças similares, lembrancinhas ou coisas que exigem que você mantenha a mesma tonalidade, é melhor você comprar a massa já tingida. Tem ainda quem gosta de fazer a massa de biscuit em casa. Gente, eu comecei a fazer biscuit já tem mais de 20 anos e eu não recomendo fazer as massas em casa. Dá muito trabalho, você não consegue ter os produtos na medida certinha, então sempre vai sobrar mais de uma coisa e vai faltar de outra. Sem falar que a massa que a gente produz em casa, ela não vai durar tanto, não vai ter a validade tão longa quanto uma massa que a gente compra industrializada. Essas da marca Bela G, por exemplo, elas duram até 2 anos se vocês armazenarem ela direitinho.
Para essa capivarinha deitadinha, eu preferi fazer os olhinhos delas fechadinho, como se ela estivesse dormindo. Então eu fiz uma minhoquinha bem fininha, cortei 2 tracinhos do mesmo tamanho e depois passei eles em cima de um palito para dar uma curvatura nele. Tem que fazer com bastante cuidado, porque se você apertar demais, você vai achatar a minhoquinha, ela vai ficar diferente da outra. Agora, com a ajuda de um palito, eu pego um pouquinho dessa cola branca e aplico aqui. É importante que você não passe muita cola, porque depois que a sua peça seca, ela vai ficar meio brilhando ali naquela região. Se você for utilizar depois um verniz fosco, aplique em tudo para sumir essa marca dessa cola. É muito importante que você envernize as suas peças depois. Isso vai ajudar tanto na durabilidade das suas peças, quanto no acabamento mais bonito, como no caso dessas manchas de cola que podem aparecer. Olha como ela já ficou super bonitinha. Verifica sempre se elas estão na mesma direção para que nossa capivarinha fique bem harmônica. Esse pratinho aqui você pode utilizar como pratinho decorativo, porta-anel ou pode transformar ele também no porta-incenso. E aí você pode aproveitar o que você tiver por aí, pedrinha de rio, pedacinho de madeira, mas vamos começar por esse pratinho. Para fazer ele eu utilizei a massa verde folha da marca Bela G. Vai sovar bastante a massa, que é um processo que a gente tem que repetir sempre que a gente vai fazer alguma peça. Tirou a massa do pacote, pode sovar bastante. Para fazer esse pratinho, eu não utilizei cortador, não utilizei molde. Eu gosto de fazer uma bolinha e ir achatando de forma bem orgânica. Eu gosto bastante de trabalhos artesanais que você vê que foi tudo feito à mão mesmo. Se você quiser usar o cortador ou o molde, não é isso que vai transformar o seu trabalho em menos artístico do que qualquer um outro. Depois vai puxando as laterais e passando o dedo para deixar tudo bem lisinho. Ah, lembrando também, quando você utiliza peças que tem muita massa, é importante no processo de secagem você ir virando, e principalmente nos pratinhos. Coloca essas massas para secar em cima de um EVA, vai virando a cada 1 ou 2 horas. Se você não der atenção nesse processo, o seu pratinho vai tombar todinho. Ele vai ficar com uma curva que você não vai conseguir tirar depois por nada. No meu pratinho eu utilizei também aqueles marcadores de biscoito, de letrinha. E aí você pode escrever a frase que você quiser. Essa capivarinha que a gente fez, ela encaixa super bonitinho por aí. Também vou fazer umas florzinhas para dar um detalhe a mais nesse pratinho. Nessa florzinha, por exemplo, eu fiz as marcações um pouco menores do que aquela outra. Enquanto na outra eu fiz um X e uma cruz, nessa eu já fiz menos cortes, fiz só um X com tracinho. Quando a florzinha fica com menos pétalas, ela acaba tendo um espaço muito maior entre elas. Fica bonitinho da mesma forma, mas eu confesso que eu gosto mais da que tem mais pétalas. Lembrando novamente do processo da florzinha, aperta do lado e puxa para cima. A gente precisa fazer essas pétalas bem marcadinhas. Depois experimenta fazer esse processo em vários tamanhos de bolinha. Isso vai te dar mais velocidade na hora de fazer as que você precisa. Outro tipo de flor é só dando beliscõezinhos na pontinha, que você vai virar as pétalas com uma pontinha mais delicadinha. Se você pretende fazer várias peças iguais numa sequência de utilizar sempre a mesma massa, por exemplo, eu quero 50 florzinhas dessa, eu recomendo que você utilize uma cor de biscuit de cada vez. Isso porque você pode facilmente sujar ou manchar sua massa branca. Então separa um momento, faz várias florzinhas, depois de deixar todas elas prontas, faz vários miolinhos, depois vai para os pratinhos e para as capivaras. Sempre lavando a mão em cada processo. Ah, é importante também não secar a mão com toalha, porque às vezes largam os pelinhos. Procure secar sempre com papel toalha. Agora vamos fazer uma mini florzinha também. Eu acho que não precisa de muita coisa pra gente deixar uma peça super fofa, e as florzinhas são uma delas. Além de ser super fácil de fazer, elas dão um toque muito especial, principalmente quando a gente está fazendo produtos voltados para mães, né? Quem é que não associa mães a flores? Prontinho, com a florzinha pequenininha também já pronta, vamos acrescentar um mini miolinho ali e montar o nosso pratinho. Esse pratinho pode ser maior também, tá, gente? Eu fiz ele desse tamanhozinho porque eu acho que combinou com o tamanho da capivara. Mas você pode utilizar um pires como referência se você quiser um pratinho maior. Inclusive, depois de fazer a sua peça, você pode colocar ela dentro de um pote com uma curvatura para ele pegar o formato de um pratinho mesmo. Isso se você não quiser um pratinho reto. Depois disso, você pode fazer também uma minhoquinha, achata ela com os 2 dedos para ela pegar sempre o mesmo formato e achata em cima e embaixo. Faça dessa forma quantas vezes for necessário para ficar bem retinho. Essa pecinha eu fiz para que a gente utilize ela de base para fazer um porta-incenso. Depois de fazer a minhoquinha, é só a gente espetar um palito com bastante cuidado. Agora é só ir torcendo para a gente não deformar o que a gente já fez. Vai torcendo e deixa ele secar aí dentro. Porque se você tirar o palitinho, esse biscuit vai estufar e vai tampar o buraquinho que você fez dentro. Geralmente a ponta do incenso é justamente o tamanho desse palitinho, mas é claro que existem variações. Pois é só colar aqui em cima e posicionar a capivarinha.
E olha que coisa mais bonitinha. Se não tiver esses marcadores de biscoito para escrever a palavra mãe afundando, você pode escrever também com uma caneta ou até com pincel. Agora vamos tirar esses adereços aqui, porque a peça precisa secar dessa forma, dos dois lados, para depois você encaixar as outras pecinhas. E pronto, já temos várias ideias de peças para você fazer e vender muito para o Dia das Mães. As pedrinhas você pode colocar dessa forma também. Posicionar a capivarinha aqui, colocar um detalhezinho de florzinha e uma plaquinha escrito mãe. Lembrando que eu só estou dando algumas ideias, gente, mas deixem a imaginação de vocês fluir para criar peças muito mais incríveis para vocês venderem. Vocês conseguem entender como a gente consegue aproveitar tanta coisa como uma pedrinha de rio e transformar numa peça incrível? A gente pode buscar recursos que a gente já tem disponível para a gente utilizar e incrementar com um pouco de biscuit. Da mesma forma, a gente consegue transformar esse pedacinho de madeira. Vai dizer que você não tem nenhuma obra perto da sua casa ou não conheça ninguém que esteja fazendo uma reforma que possa te emprestar um pedacinho. Aí é só fazer um furinho com prego, encaixar a florzinha, colar um pregadorzinho ali atrás para ficar de porta-recado e colar sua capivara. Dá para colocar uma mensagenzinha na frente, uma plaquinha ou coisa do tipo. Solta a sua imaginação. Perceba que dá pra gente misturar um pouquinho de cada peça e transformar em peças novas. Eu peguei também esse pedacinho de madeira aqui que eu nem lembro de onde era, gente. Também dá pra encaixar a capivarinha e fazer o porta-incenso ou porta-recado. Lembra sempre de quando você for fazer o porta-incenso, se certificar de que a base dele consegue juntar todo aquele pozinho do incenso, porque se cair fora ele não está seguindo muito a função dele de ser um porta-incenso, né? Essa capivarinha de broche você pode acrescentar uma florzinha também como um detalhezinho, ou mesmo fazer um cartãozinho impresso com alguma mensagem fofinha e a sua marca. Olha como fica bonitinho, gente, é uma ótima apresentação. Depois é só colocar num plastiquinho bem embrulhadinho, fofinho, e tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pela sua peça. Olha que gracinha que fica. Foi assim que ficou as opções de peças que eu ensinei por aqui. Olha esse porta-polaroid ou porta-bilhete. Dá pra fazer com um cortezinho ou com um aramezinho. Olha como ficou super bonitinho. Não se esqueça de acrescentar o pregadorzinho, hein? Eu também adoro esse daqui, que pra mim é um dos meus favoritos. Também como porta-recado e a mensagenzinha de mãe te amo. A pedrinha também, como porta-recados. A fixação dela ficou na mesma estrutura do porta-incenso, porque na pedra não dá pra furar. E o nosso brochinho bem bonitinho. E para finalizar tem a nossa peça que tem o pratinho e é um porta-incenso. Olha como ficou bonitinho. Essa partezinha do porta-incenso tá numa cor diferente porque ainda tá secando. E é aí que a gente percebe a diferença do tom do biscuit depois que ele seca. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos 6 variedades de peça para vocês fazerem.